Vamos para a Bíblia. Vou dar a dízimo oferta no final. Tiago 1:12, o tema de hoje. Bota aí, Thay. Hoje eu quero confundir sua cabeça. O tema de hoje é o engano da serpente. Vira para esse irmão que tá ao seu lado e fala assim: eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai gostar. Você conhece alguma serpente? Já deu ruim. Vai vir. Pergunta de novo. Vai assim: não quero que você me dê nome porque eu não tô aqui para isso. A pergunta de hoje é: você conhece alguma serpente? Sabe qual é a sua diferença para a mulher do Adão? É que a mulher do Adão só lidou com uma. E você lida com mais de uma serpente o tempo todo. Tem gente na igreja que acha que é encantador de serpente. Irmão, não pode ver uma serpente que fica lá. Se eu comecei assim, imagina como termina. Tiago 1, verso 12. Pensei que você ia me abandonar hoje. Não pegaram pra você a cadeira, não? Tá sem moral nenhuma. Não te enganado, não. Se fosse o Juan, eles pegavam. Pra que a gente faz isso? Pra cura interior. Tem que tratar de alguém depois no retiro. Entendeu? Se ninguém sofrer, a gente não trata ninguém, irmão. Fica difícil. Tiago 1, verso 12. Você abriu, diga amém. Vira pra esse irmão que tá ao seu lado e fala assim: eu tenho certeza que hoje vai falar muito com você. Mas acredite, o pastor não preparou a palavra para você. Por favor. Porque senão você vai começar os catucos e falar: contou alguma coisa para ele, né? Contou alguma coisa. Não, ninguém contou nada. Apesar que vocês contam muita coisa ao longo da semana, mas ninguém contou nada. Tiago 1, verso 12. Vamos voar? Tiago 1, verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que os... Ó Deus, obrigado por hoje, pela sua graça, pelo teu carinho, pelo teu amor, por tudo que nós temos vivido. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa ministrar em nosso coração poderosamente, para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, em algumas versões a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando nós falamos na Bíblia de coroa da vida, não estamos falando de salvação, estamos falando de reino. Então não tem a ver com aquela oração: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, sabe? Não tem a ver com isso. Tem a ver com meritocracia, tem a ver com entrar no reino, tem a ver com tribulação, tem a ver com passar nada disso. Então, o problema é que a igreja evangélica mistura salvação e reino. E mistura tanto que até a palavra de salvação, em que a maioria se converteu, ela está errada. Eu vou fazer a oração e você vê se não fez. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Já está errado. Porque não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que aceitou você. O texto vai dizer que nós fomos aceitos no amado de Deus. Quem sou eu para aceitar Jesus, irmão? Ele que foi na minha casa, me resgatou, me tirou das trevas, me trouxe para cá. O meu trabalho foi confessar, crer e acabou. Só isso. Então até a palavra de salvação que nós escutamos a vida toda na igreja, ela tem boa parte de erro, infelizmente. Então agora a gente começa a falar sobre a aprovação, sobre ser aprovado, sobre ganhar coroa. E é interessante que ele vai dizer que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da... Então entenda, quem não persevera já está reprovado. Quem não perseverar já está reprovado. Você tem uma palavra de Deus, diga amém, sobre a sua vida. Ao murmurar, você já reprovou.
Porque a murmuração tem um ambiente completamente diferente da aprovação de Deus. Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: murmura essa semana, mas não, irmão. Isso já está muito complicado pro meu gosto. Porque aprovação e murmuração não caminham no mesmo ambiente. Elas não estão juntas, não tem como conviver. Vocês conhecem, teve um irmão que foi derrubar uma muralha. Quem foi derrubar a muralha? Vai. Quem era o líder? Vou deixar vocês falar. Quem é o líder? Fala alto. Josué, ok. Josué foi derrubar uma muralha. Aí vocês lembram o que ele fez? Botou um atrás do outro. Aí começou a andar. Vem cá, Vincent. Vem cá. Presta atenção. Josué era genial. Fica na frente dele. Eu vou ficar na frente pra vocês me seguirem. Presta atenção, eu vou andar 6 anos. Aí Josué falou: vamos marchar, vamos dar voltas, não é isso? Aqui, ó. Por quê? Por quê? Porque Josué era inteligente. Sabia que esse era um povo de murmuração. E quando Josué falasse que eles iam derrubar aquilo gritando, ia olhar um pra cara do outro e falar: como eles estavam um de frente pro outro, aqui, ó. Olha, vão rodear e vão gritar. Não tem pra que olhar, irmão. Josué sabia que eles iam perder a murmuração. Aqui, ó. É gritando. Aqui, isso é genial. Genial, bate palma pra ele. Genial. Se Josué falasse gritando, imagina se eu te falasse que ia ser imitando uma galinha. Eu tinha feito. Você ficou tão empolgado. Mas presta atenção, olha pra mim. Ele ia olhar um pro outro e falar assim: esse homem é louco. Já viu o tamanho disso? Como é que a gente vai gritar? Isso aqui vai cair. Pegou? Josué impediu a murmuração deles. Vou te escalar pro teatro, não tá escalado, velho. Caraca. Não sei nem o que você vai fazer a partir de hoje, mas você é o líder do teatro. Toda aprovação... Olha só, eu quando tava na academia... A academia tem um negócio, que você começa a malhar e você começa a sentir dor. É que você não malha, eu sei como é que é esse negócio. Eu sei que vocês têm dificuldade com isso. E aí o que acontece? Você a primeira semana fica dolorido. Passou 2 meses, aí o personal trainer, gostou, né? O personal vai falar o quê? Vão aumentar a carga de exercício. Aumenta os pesos. Então significa o quê? Conforme eu vou treinando mais, eu vou sentindo mais dor. Não é assim que funciona? Você não sabe que você não malha. Então não tem como falar, não. Por quê? Você tá pegando, sei lá, tanto de peso. Eu não tenho jeito nem pra mentir, né? Então você tá pegando, no supino. Aí você tá lá malhando. Aí o pessoal fala assim, olha, tá muito fácil, ele vai aumentar a carga. E aí você tem que fazer com mais peso. Mais peso, mais dor. Porque todo nível novo de aprovação que você entrar, você vai sentir mais dor, faz parte do processo. Eu repito. Todo nível novo que Deus começar a te colocar para você ser aprovado, existe um novo nível de dor, faz parte. Só que te ensinar a correr da dor. Corre da dor, corre disso. Quando Jesus nos ensinou a correr pra dor. Jesus não correu da dor. Um dia nós já dissemos, Jesus vira e fala assim, ó Senhor, eu sei que vai ser ruim, vou ser crucificado, vão me transpassar, vão me bater, vão me machucar, eu vou morrer naquela cruz. Se possível for, afasta de mim esse. Foi possível? Então ele correu pra dor. Só que você começou a correr da dor e não pra dor. Então, a dor é o melhor remédio para você sair da vida que você está enfrentando. Só que tem que encarar ela. Você já percebeu? Tem pessoas mais velhas, então vocês vão entender o que eu vou falar. Você já percebeu que de tudo aquilo que você fugia, isso vai voltar para sua vida? E você vai ter que encarar isso novamente? Quem já passou por isso? Você vai passando um ciclo, que o ciclo não acaba. Por quê? Porque você não enfrentou a dor. A gente tem amigos que, sei lá, a mãe morreu,
o filho. E é uma dor imensurável. As pessoas falam assim, pastor, o que eu faço? Tem a dor, sofre, chora tudo, tem que chorar, irmão. Vive o seu momento de luto, faz parte. Não foge disso não, senão vai ficar 10 anos pensando na sua mãe que morreu, no seu pai, no seu avô, em alguém que te machucou. Sofre um dia só. O choro pode durar uma noite? Chora tudo à noite, irmão, porque de manhã acorda sorrindo. Chora tudo. Acaba com aquilo, enterra aquela história. E a gente precisa começar a entender algumas coisas hoje. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Eu começo a pregar aqui. Só uma introdução. A gente estava escutando o apóstolo Gustavo pregar esses dias. Uma palavra de 4 horas. O problema não era a palavra. Foi com 1h30. Ele vira. Aí falou assim, então, passada a introdução, eu vou começar a palavra. Eu falei, oi? Passado o quê? Você vai perder o juízo? 1h30 de introdução? É o quê? É um filme? É Senhor dos Anéis? Que o primeiro filme é só contar a história. Tá louco? Eu falei, não, que isso? Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, apóstolo, 1h30 de introdução, nem a minha esposa, você superou. 1 Coríntios 11, verso 19, diz assim. Você abriu, diga amém. Eu vou ler na outra versão, que ela é fantástica. Essa versão não é a correta. 1 Coríntios 11, 19. Essa é a versão. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque importa, isso, tá ficando bem mesmo, hein? Que haja partidos entre vós. O que é o partido? A gente viveu isso no Brasil. 2 candidatos. Um de direita, um de esquerda. Não vou pregar política aqui, fique tranquilo. Sei que você tá de saco cheio disso. Um de direita, um de esquerda. Aí se monta uma narrativa na direita para falar que a esquerda não presta. Se monta uma narrativa na esquerda para falar que a direita não presta. E narrativas são criadas de acordo com o seu partido. Não foi assim? A gente viu isso tem 6 meses, sei lá. Não é isso? Então o que é o partido? É uma narrativa que se monta. Então o texto está dizendo que é importante que hajam partidos. Olha que estranho isso. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vossos. Quem já esteve aqui no meio de uma situação entre 2 partidos? 2 ideias, 2 opiniões, 2 amigos que brigaram. Quem já esteve aqui no meio disso? Todo mundo. No meio de ter que escolher um lado, quem já esteve aqui? O texto está dizendo que é importante ter partido. Porque o partido que você escolher define se você está aprovado ou reprovado. É importante que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então entenda, não existe meio do muro em nada na vida. O partido que você escolher vai definir se você está aprovado ou se você está reprovado. Não existe amiguinho, não existe nada disso. Você não está definindo a sua relação com outra pessoa, você está definindo a sua aprovação de vida. Pastor, o que é isso, pastor? Sabe aquela história? Eu estou falando com fulano porque eu sou tão amiguinho de fulano. É necessário que haja um partido entre vós para que entendamos quem está reprovado e quem está aprovado. Pegou o tamanho do problema? Então entenda, os partidos se levantam para que você se posicione. E no seu posicionamento, você define se você está aprovado ou reprovado. A reprovação começa pelo lado que você decide sentar. Meu partido define a minha aprovação. Você achou que isso era só a política? Não. Existe uma guerra de narrativas, em que tudo se assemelha, não é assim? Você não sabe história nenhuma. É por isso que você não está em Deus orando.
Tudo se assemelha. A guerra de narrativa surreal. Surreal a guerra narrativa. Surreal. Em que parece que os dois falam a verdade. Tamanha a firmeza da guerra de narrativas. Só que um lado trabalha com verdade e um lado trabalha com engano. É a sua oração que vai definir quem fala falando a verdade e quem está falando engano. Não é a frase de ninguém. Não é o poder de convencimento de ninguém. É a sua oração. É você que define. É você que define o partido que você anda. Então, para eu falar sobre engano, eu vou ter que remontar a um princípio na Bíblia que chama-se de primeira menção bíblica. O que significa isso, pastor? Significa que para eu entender qualquer palavra na Bíblia, eu preciso voltar à primeira vez que essa palavra foi falada. E na primeira vez que ela foi falada, aquele entendimento é que vai definir ao longo da Bíblia. Você pegou? Eu vou repetir. Existe um princípio teológico, sistemático, que significa que toda vez que eu quiser saber o que significa uma palavra na Bíblia, eu vou ter que voltar para a primeira vez que essa palavra foi usada. Porque na primeira vez que Deus usou essa palavra, vai definir o que ela significa ao longo da Bíblia. E qual é o enredo dela. Então, para eu entender sobre engano, sobre partidos, eu vou precisar entender para que lado nós vamos pender. E isso significa a gente voltar para Gênesis 2, verso 16. Para quem tá vindo agora já mais regularmente, o pessoal já reparou, né? Que eu sempre volto para Gênesis e a pastora sempre vai para Apocalipse. Daqui a pouco se levanta alguém, vai pregar em Obadias, Malaquias, vai ficar no meio. Mateus, vai sempre voltar para Mateus. Gênesis 2, verso 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comeremos livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Segura, o que Deus falou? Não pode comer. No dia que você comer, você vai... Então agora abre no capítulo 3, verso 13. Vamos ler o 12. Então disse Adão à mulher, que me deste por... Então disse Adão, a mulher que me deste por companheiro, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que você fez isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. E eu? Ué? A serpente me? E eu comi. Que estranho. Porque ela só comeu porque foi? E qual foi o engano? Ao verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis, para que não... Deus mandou não tocar? Deus mandou não? No dia que o diabo conversou com a mulher, o diabo entendeu que a mulher estava insegura, porque acrescentou algo que Deus nunca falou. E a primeira vez que a palavra engano aparece na Bíblia, aparece aqui. E é interessante que a palavra vai dizer que o diabo vai usar a serpente. Ao verso 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Não existia animal mais astuto que a serpente. O diabo não escolheu qualquer um para tentar a mulher. Escolheu o mais astuto. É da mesma maneira que o diabo faz até hoje. Ele pega as pessoas mais influentes para querer usar elas. Vocês já repararam o que tem de cantor secular que começou dentro de uma igreja? Eu poderia dar nomes aqui mundiais que você ficaria louco. Os caras começaram cantando dentro de uma igreja. Eu vou piorar. Eles foram treinados na igreja para evangelizar o mundo para o mundo. Você pegou? O problema? Eles são treinados na igreja. Qual é o problema? Foram treinados numa igreja vazia, sem Cristo. Foram treinados. Foram treinados numa igreja que não tinha Cristo para dar. Chegou um momento que eles estavam tão vazios que o mundo pegou eles, treinados, prontos.
influentes. Homens que fizeram e fazem turnês mundiais com milhões de pessoas. Esses homens deveriam estar ganhando pessoas para Jesus, mas por incompetência da igreja, estão ganhando pessoas para o mundo. Capacitados, talentosos. Por quê? Porque o diabo não quer o cara que não oferece perigo para ninguém, irmão. Quer não. Ele quer o cara que vai arrebatar 200 pessoas, 400 pessoas, 1 milhão de pessoas. Ele quer esse cara. Esse cara que ele vai olhar. Mas a questão é como que a mulher não entendeu que a serpente estava manipulando ela. Porque hoje, olhando, a gente fica com raiva da mulher e fala, rapaz, se eu encontrar essa mulher, eu arrebento ela. Dá vontade, irmão. Tem pessoas que fazem jogar no céu, irmão. Ah, coitado dessa mulher, coitado. Vou arrebentar a mulher do Adão. Mas a grande questão não é essa. A questão é como é que ela foi influenciada a esse ponto. A grande questão que nós vivemos nos dias de hoje e que nós temos que entender como que Adão vivia. O Adão vivia uma dispensação que eu vou chamar de dispensação de inocência. Pastor, o que é isso? Não havia maldade no jardim. Não havia mentira no jardim. Não havia engano no jardim. Então o Adão e sua esposa não estavam acostumados com isso. Não tinham uma malícia. Irmão, ó, eu sou um homem de 40 e poucos anos. Você falar comigo, eu dou 2 passos para trás e falo assim, meu irmão, que tenso isso aqui? Alô? Mentira. Tem mais alguém aqui assim? Ó. Mas o Adão não tinha isso. Se você falasse para ele, pegasse um celular preto e eu falasse, esse celular é verde, ele ia falar, Nem eu sabia que isso funcionava. E disse Deus, haja luz. Presta atenção. Vou largar o celular. Se ele falasse que a blusa do pastor, o casaco é verde, a mulher ia falar, amém. Sempre foi verde. Pastor, o que é isso, pastor? Porque não existia mentira onde eles viviam. A primeira vez que eles foram enganados foram pela serpente. Existia uma dispensação de inocência, de que tudo que falava era verdade. Não havia maldade. E agora o apóstolo Paulo vai trazer um problema, porque uma preocupação, 2 Coríntios 11. Se você está chegando hoje, eu vou começar e o povo termina. Nós somos uma igreja que a gente gosta de Bíblia, então a gente vai abrir Bíblia para tudo quanto é lado. Se não existe comprovação bíblica, irmão, não existe. Não tem por que pregar. 2 Coríntios 11, verso 3. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em... Ou seja, a serpente vai te afastar da simplicidade e pureza que há em Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Paulo olha a situação e fala assim, queridos, a serpente enganou a mulher, pura, sem pecado, sem vaidade. A serpente enganou essa mulher. O que ela não pode fazer com você, que já é um homem caído? Então o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho receio que isso aconteça. Eu não tenho receio que você vá para o inferno. Meu receio é que ela te engane. Eu tenho receio que ela engane você. Olha o que o texto de Daniel 8 vai dizer. Bota aqui, Thay. 8, acho que é 25. 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Está falando do anticristo. Na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas sem mãos será quebrado. O que ele vai fazer prosperar? O engano. O espírito do anticristo tem por capacidade, por objetivo, fazer prosperar o...
E como é que faz para operar o engano? Com astúcia. Olha o texto. Um texto cruzando no outro. A astúcia do inimigo faz prosperar o engano. O problema é que temos uma parte boa da igreja que vem, não ouve de Cristo, fica numa igreja e sai da igreja sem conhecer Ele. Sai da igreja sem conhecer Ele. É o que o texto vai dizer de João 8, verso 32. Coloca aí, tá aí. E conhecereis, e a verdade vos... O que é que você tem que conhecer? Só que a verdade não é a literatura da Bíblia. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a... Então Jesus é a verdade. Jesus não tem uma verdade. Jesus não só prega uma verdade. Jesus é a verdade encarnada. Então ele está fazendo, ao me conhecer, a libertação vem. A gente deu esse texto no último, se eu não me engano, no último reunião online. O pessoal ficou doido. Conhecereis a verdade, vai conhecer a pessoa. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia, mas não conhece a verdade e continua sem libertação. Porque conhecer a Bíblia, conhecer versículo bíblico não significa conhecer Jesus. Eu e a pastora, eu trabalhei com libertação. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Há mais de 10 anos. Assim, libertação, caçador de demônio. Que negócio, sabe? Já viu aquelas pessoas? Mano, queria ver um demônio, traz demônio. Sabe aquele negócio que o pessoal prega um dia? Cansei de pregar isso. Batom vermelho. Já tô vendo aqui. Unha vermelha. Ai, fiquei tudo arrepiado. Mas por que isso? Porque a gente começou a libertar os demônios. Libertar os demônios das pessoas é ótimo, né? Começar a libertar as pessoas dos demônios. Não, porque tem demônio que deve ficar no corpo e falar assim, eu quero sair daqui, quero sair daqui, quero sair daqui. Esse corpo é muito ruim. Não, tô brincando. Presta atenção. O demônio fala assim, me tira daqui, tem outro lugar que é melhor, irmão. Me tira daqui. Deixa eu sair. Não, tô brincando. Não sei se tô brincando. Vai. Nenhum reclamou da casa que tava até hoje. Então a gente começa a fazer libertação, aí a gente escuta dos cão. Aí o cão fala assim, eu entrei pelo batom vermelho. Você fica naquela. Irmão, passar um batom vermelho, o demônio entrou. Aí o outro fala assim, eu entrei na unha que ela pintou. E aí você é menino. E é normal. Eu tô falando de mim, tô falando dos outros não, hein. Tô falando de mim. Eu fiz isso. Eu, Bruno, eu. É porque não parece que eu tô metendo malho nos outros. Tô falando de mim. Eu fiz isso. Você tá rindo de mim. E aí a gente vai repassando aquilo. E aquilo tornou uma regra. O demônio entrou no batom vermelho. Tem batom vermelho? Se fosse assim hoje em dia, irmão, a Amanda subiu endemoniada. Com esse 2 metros de boca que ela tem dia que ela bota um batom, irmão. Bom, o batom não é vermelho, não. É vermelho. Apaga a luz da igreja. Ela é o Strobel. Ela é o Strobel. Esses dias faltou luz, apagou, não quis acender. Ah, não, é a Amanda que tá... Tô brincando. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vai repassando essa notícia. E todo mundo repassa. Todos. Eu falei, mas tem um monte de gente que falou também. Com o tempo, a gente começa a descobrir que a gente foi doutrinado pelo demônio. Porque ele tanto falou uma coisa que a gente acreditou. Não, entrou no batom. Aí o outro vai e fala assim, pastor, eu entrei na tatuagem. Aí você começa a repetir, tatuagem. Pastor, você vai de tatuagem ou contra tatuagem? Bom, eu acredito que se você estiver em Cristo mesmo, você vai ter tempo pra pensar nisso. Agora vai entrar um demônio. Pelo amor de Deus, gente. Porque se fosse assim, olha a explicação, eu adoro isso. A explicação é assim, ó. Porque houve derramamento de... Então toda vez que você deu uma topada na rua, você fez pacto com a pedra. E se tiver fazendo louça, cortar uma cenoura,
Fez pacto à faca. Com a Tramontina. Qual demônio? Tramontina. Depois corta isso, vai dar processo, né? Concorrente pegar um negócio desse e montou arrebentado. É porque a gente não é famoso, porque senão eu tinha tomado vários processos nas costas já. Mas presta atenção, irmão. Não é que eu sou contra ou a favor. Eu creio muito no Salomão que fala é tudo vaidade, sabe? Chega um momento da vida que você não tem tempo pra isso não, irmão. Você tá tão focado em Cristo. Agora, vai entrar um demônio, a sua vida acabou, você vai pro inferno. Mas quem ensinou isso? O demônio. Porque não tá no texto. Ah, o demônio ensinou e a gente, pastor, aprendeu. O Apocalipse vai chamar isso de doutrina dos demônios. O demônio está doutrinando a igreja. Já te vi naquela saia. É claro, pelo amor de Deus, você é menina, você não precisa ficar mostrando seu corpo, pelo amor de Deus. Isso não é uma questão, é uma questão de você se portar, faz parte da vida. Seu pai não te ensinou, eu te ensino, mas pelo amor de Deus. Quando o demônio entrou, ele pode até ter escolhido a saia, mas ele não entrou na saia, ele que escolheu. Por quê? Porque senão você vai atrair o que você se veste, como você se porta, como você fala. Você atrai isso. Você atrai isso. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. A gente precisa começar a entender isso. Por quê? E aí é quando a gente cai em igrejas como a nossa, e tem muitas por aí fora. Porque quando você começa a escutar do evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho de verdade, isso começa a te libertar automaticamente. Você sente gosto em culto, você sente gosto de aprender a palavra, você vai sentindo gosto. Porque o texto vai dizer que a fé vem pelo... Só que a gente poderia continuar e dizer que a fé vem pelo ouvir, mas o engano também vem pelo ouvir. A mentira vem pelo ouvir, a influência vem pelo ouvir. Tudo que você andar na sua vida ou atrasar na sua vida vem pelas escolhas que você fez do que ouviu. Os amigos que escutou, as falas que ouviu, o que você decidiu escutar como palavra. É muito mais amplo. Muito mais sério. Só que o seu chamado na igreja não é ouvir, é imitar. O problema é que nós temos uma igreja que ouve, mas temos pouca gente que imita. O apóstolo Paulo vai falar, ouça como eu ouço Jesus, mas não, me imita como eu estou imitando ele. O nosso chamado é de imitação. O chamado da igreja é de imitar a Cristo. A gente precisa começar a entender isso. Entenda. Nós temos uma igreja que ouve muito, mas imita pouco. Irmão, se eu colocar, você escuta a pregação na internet, deve estar 3, 4 semanas. Vem no culto terça-feira, vai no culto domingo, são 7. Se fosse por pregação, a sua vida tinha transformado. Qual é o problema? É que você escuta, mas não imita o que está escutando. Ou está escutando errado, imitando errado. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, está escutando quem? Então, com base na fé vem pelo ouvir e que o engano vem pelo ouvir, a pergunta é, então por que é que eu peco? Essa pergunta é ótima. Eu sei, se você é muito pentecostal, você vai dizer que você peca porque você é carnudo. Seu carnudo, filho do cão. Você vai dizer que você peca porque você é carnudo. Ah lá, os carnudos conversando. Ah lá, tudo carnudo. Ah lá, cheiro de churrasco. Você chega nos amigos do lado e fica assim, ó. Meu Deus, que cheiro de churrasco queimado. Porque te ensinaram que o pecado é fruto se você tá na carne. Mas você tem que entender que o oposto do engano é a verdade. E você pecou porque te faltou conhecimento. Respira. O pecado é fruto de uma palavra chamada ignorância. Ao faltar conhecimento, você peca. Porque depois que sabe, você não faz mais.
É por isso que serve pastor. Você às vezes está com problema com seus filhos, com seu casamento. Às vezes você falou, irmão, e não entendeu. Mas às vezes o pastor falou e vai entender. Fala, seu amigo, não faz isso não. Isso é feio. Ô filho, faz isso não. Por quê? Porque eu entendo que quando falta o conhecimento do porquê, você vai pecar. Pastor, não concordo com isso, porque isso não é bíblico. Que o fruto do pecado é de conhecimento. Não tem como. Não tem problema não. Vamos abrir a Bíblia. Mateus 22. Já que você quer texto, a gente dá texto. Não tem problema. Para você não achar que eu estou pregando da minha cabeça, o que eu acho, o que eu acredito. Mateus 22, verso de número 29. Olha que texto fantástico. Você abriu, diga amém. Você está lendo um telão, fala, eu estou lendo um telão. Meu Deus do céu, Jesus. E disse, porém, respondendo, disse-lhes. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Errais, em algumas versões, pecais, não conhecendo a... e nem o seu... Então por que é que você erra? Porque não conhece a... O pecado é fruto de falta de conhecimento. O pecado é fruto de ignorância. Só que as escrituras não falam do texto. Porque Jesus falou, vocês estão procurando a escritura até a vida eterna, mas as escrituras falam de mim. Então, quando você entende que a escritura fala de Jesus, automaticamente seu pecado vai indo embora. Porque quanto mais você ouve dele, quanto mais você o vê, quanto mais você o enxerga, menos pecado você vai ter, vai querer ter. Você vai jogando pra fora, voltando pra fora, falando, não serve, não quero mais. Isso não. Por quê? Porque o pecado não é fruto de você ser carnudo. O pecado não é fruto de você ser imoral. É por isso que eu falo, com todo mundo tem problema, os carnudos, né? Vou falar pros carnudos. O que eu falo? Irmão, senta que a sua vida resolve. Você fazia, não faz mais. Depois de não fazer, você vai mais não falar. Depois de não falar, você vai mais não pensar. Porque quanto mais você consegue conhecer a palavra e andar pela palavra, menos pecado e menos besteira você vai pensar. Isso é básico. As pessoas pecam porque não conhecem a Cristo. É o texto de João, se eu não me engano, 1 João 4, que diz que aquele que conheceu a Deus não pode pecar. Pegou? Por quê? Ao conhecer a Deus, eu não estou mais enganado. E ao não estiver mais enganado, eu não quero mais pecar. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é como é que eu evito o engano para não pecar. A primeira coisa é conhecer a Cristo. Só que tem muita gente que conhece o versículo, vem à igreja, mas não conhece Jesus. Conhece o livro, mas não conhece Jesus. Irmão, se versículo bíblico fosse conhecimento de Jesus, todo caminhoneiro era pastor. Eu repito. Se versículo bíblico te desse o aval de você conhecer a Cristo, eu estou afirmando, todo caminhoneiro era pastor. Porque todo caminhão tem versículo bíblico. Alguns, como dizem, nem a respeito dele, mas está lá escrito. Então a primeira coisa que você tem que fazer para evitar do engano, conhecer Jesus. O segundo aconteceu em Gênesis 3, verso 2, a gente volta para Gênesis. 3:2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Com quem que a mulher estava falando? Com quem que a mulher estava falando? Com quem que a mulher falou? Com a serpente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para não viver debaixo de engano é conhecer a Cristo. A segunda coisa é não falar com serpente. Nem de educação. Porque a serpente tem o poder de te manipular a tal ponto de te matar com uma frase. Nem por educação. Não somos educados com serpentes.
Toda pessoa que quiser te levar para longe daquilo que Deus tem para sua vida é uma serpente. Toda pessoa que ir contra aquilo que Deus está desenhando para o seu casamento é uma serpente. Toda pessoa que se infiltrar naquilo que Deus está programando para a sua vida é uma serpente. Não dê ouvido, tire da sua vida. Pastor, que é isso? A mulher só saiu do jardim porque não tirou a serpente dele. Porque se tivesse tirado a serpente dele, estava nele até hoje. Tem casamento que acabou porque teve serpente entrando no casamento. Tem empresa que acabou porque teve serpente entrando na empresa. Tem amizade que acabou porque teve serpente entrando na amizade. E toda vez que a serpente entrar, amigo, acabou. Então entenda, toda vez que uma serpente entrar no seu caminho, isole ela. Tire ela do seu caminho. Não converse com serpente. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que a serpente era mais astuta do que todos os animais. Você não vai conseguir ser mais astuto que a serpente. Não tente. Pastor, mas eu sou forte. Então você vai enfrentar, mas o texto vai mandar fugir. E ele foge da aparência. Irmão, pareceu mal, foge. Fugir da aparência. Irmão, já não tem certeza? Já dá aqui, ó. Tá louco? Tô fora. Tá louco, não tô de chance nenhuma. Sabe por quê? Porque isso pode te custar o plano de Deus na sua vida. Isso pode te custar a sua vida. Pode te custar a empresa que Deus quer dar pra você. Pode te custar o seu emprego. Pode te custar o teu estudo. Pode te custar o seu sonho. Vanessa trouxe o filho que joga bola. Vou te expor. Mas o que ele deve ver é surreal, porque os meninos moram lá. Então deve ter um grupo que é crente, tô imaginando, tá? E que ficam tranquilos. E deve ter um grupo zoeira. Não fala pra sua, não, nem olhar pra sua mãe. Ela não precisa saber essas coisas, tá? Fica tranquilo. Olha pra ela não. Olha, foca aqui no pastor. Foca no pastor. Se ela olhar pra você catuca e fala, olha pro pastor. Ou seja, saíram de suas casas, estão gastando seu tempo, em vez de estar investindo seu tempo nos seus sonhos. Irmão, 1 segundo de descuido, você acaba com a sua vida. Uma serpente é capaz de acabar com todos os sonhos que Deus tem para sua vida. E para reconstruir ele, você vai levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode ser que você não tenha força para isso. Pastor, como é que eu enfrento isso? Deus não mandou você enfrentar, Deus mandou você fugir. Deus não mandou você enfrentar. Deus mandou você fugir, irmão. Você é casado, irmão? Se alguém vier de historinha contra o seu casamento, tira da sua vida na hora. Quem não pode te ajudar, não atrapalhe. Entenda, quem pode falar mal da sua esposa? O marido e geralmente o pastor. O pastor geralmente pode falar mal de todo mundo. Quem pode falar do seu marido? Você, que é a esposa, atura ele, e o pastor, que quando você tiver problema, correr pra ele. Então, mal de alguém eu tenho que falar, não tem não, brincando. Fica tranquilo, não faz isso não. Eu vou falar mal de você, eu vou chamar você no canto e falar mal de você mesmo. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem um monte de gente que quer dar opinião. Eu se fosse... Não, você não é a gente. Eu se fosse a Amanda, tava com o Pedro hoje dentro de casa, tá frio. Você não é a Amanda. Você quer comandar um filho? Faça um. Se meter na vida dos outros é muito fácil. Se eu tivesse esse emprego... sabe por que você não tem? Porque você está preocupado com a vida dos outros que tem. É tempo de você sair da sua zona de conforto. Fala, meu amigo, tá dando muito ouvido pra serpente. Os jovens, irmão. Ex é ex. Ex acabou, irmão. Bota pra fora, é assunto encerrado. Assunto encerrado. Acabou. Qual o convívio? Contato? Zero. Por quê? Porque senão você vai querer viver a vida do passado tentando viver a vida do futuro. Irmão, ontem. Acabou, é ontem. O assunto tá encerrado. Chega. Se deu certo, a gente não deu certo. É igual casamento. Tem gente que tá vivendo de briga do ontem. Porque a esposa não lavou a louça. Pelo amor de Deus. Por isso que lá em casa quem lava a louça sou eu.
Pra não ter motivo pra brigar. Mas não faço nem um guaraná, mas a louça eu lavo. Ah, não, tô fritando salgadinho agora. E aí? Deixa eu falar. Tô fritando salgadinho agora, irmão. Tô fritando salgadinho. Não falei que eu estou comendo salgadinho, pastor Júlio. Ah, pra você ver o Satanás, você viu? Você viu que eu caía? Você viu? Você viu que eu acabei de cair? Fui responder o diabo. Eu falo aqui, o diabo deu ali. Você não tava de dieta? Acusador. Eu não falei que eu... Tá vendo, ó? Pastor. Toma cuidado com os pastores dessa igreja. Tô brincando, irmão. Pastor é de Deus. Mas foi usado pelo inimigo agora. Mas é de Deus. É porque quem tá de pé, cuidado pra que não caia. Ó, se o pastor Júnior for usado, imagine seu vizinho. Pegou? Pegou? Olha pro vizinho e fala assim, meu Deus. Presta atenção. Não falei que eu tô comendo, pastor Júnior. Eu falei que eu estou fritando. Falei que eu tô fritando. Tô tirando onda, fritando salgadinho, tirando onda. Estão querendo me contratar. Pô, tenta o desse ano não, porque a desse ano já foi boa, foi legal. Estamos em julho. Você tem que se segurar até dezembro, pra não botar outra. Mas presta atenção. Eu faço mais nada, irmão, porque eu não sei fazer mais nada. Meu guaraná natural é ruim, meu queijo quente é horroroso. O meu pão na chapa é ruim. Pão sem fermento, obrigado. Bem lembrado, diaconisa ali. Tá vendo? Um pastor e uma diaconisa. Você viu? Eu tô te falando, irmão. Toma cuidado com essa igreja. Toma cuidado. Olha lá. Marcos já olhou pra trás, falando assim, ó. Deixa eu ver quem é, né? Ela falou, logo ver quem é. Falou assim, irmão. Mas presta atenção. Por quê? Porque eu não sei fazer nada. Então, eu pra dar um help, vou ajudar. Lavando louça. Não lavo louça do jeito que a pastora gostaria. Até porque será que é do jeito dela que faça. Não, é lógico, irmão. Entenda. O problema, eu vou falar. O problema das mulheres, as brigas ocorrem quando você quer pedir o seu marido pra fazer algo e você quer que ele faça do seu jeito. Aí dá problema. Irmão, se você... Não, você é filho. Filho faz do jeito que a mãe manda. Dê um olhadão pra mãe aqui, ó. Bobo, né? Bobo. Quem paga as contas lá? Chora, filho. Manda quem paga a conta. Entendeu? Quem bota o salário no final do mês e paga a conta é quem manda a casa. É assim que funciona a vida. Mas presta atenção. Enquanto você mora lá, você manda. No dia que você quiser mandar, você vai casa, vai morar sozinho, você vai voltar a querer ser mandado. No dia que você sair e vai morar sozinho, você vai pedir, pelo amor de Deus, mãe, me manda, eu quero lavar uma louça hoje. A hora que você vê as contas chegando, o cartão de crédito chegando. Irmão, se prepara. A vida de adulto tá chegando. Mas presta atenção. A vida de adulto tá chegando. Presta atenção. O problema é que você quer que o seu marido faça as coisas como você. Amor, você me ajuda aqui a dobrar o lençol? Não tem como. Aí você vai dobrar. Eu dobro o lençol. Ela não deixa. Porque eu vou dobrar o lençol, o que ela faz? Não é assim. Eu falei, então você fazia. Faça você. É meu discípulo, né? Olha. É meu discípulo. Bate aqui, filho. Deixa eu abençoe. Que o Senhor Jesus. Ainda bem que você veio pra cá. Deus te guiou pra você vir pra cá. Deus te guiou. Deus te deu a solução. Você tá vendo? Tá vendo? Agora quando ela falar, você fala assim, estou com o meu pastor, não me perturba. Pegou? Entendeu? A Ju hoje, a gente foi pegar o Samuel na escola, ela falou assim, você tá sentado? Eu falei, tô esperando você se arrumar. Ela falou assim, por que você não pegou a roupa do Samuel? Eu falei, pra quê? Vou pegar uma, vou falar que tá errado? Pega você. Porque ela tem que combinar a roupa. Eu falei, não combino a minha, vou combinar do meu filho? Não tem como. Cala a boca, Juliana. Tá vendo? Agora o discípulo tem discípulo Satanás também. Já tem o pastor, já tem o diácono, tem o discípulo. Tá faltando só um visitante, eu tô esperando. Mas presta atenção. Presta atenção. Então não briga não, filho. Se você quer que seu marido ajude, deixa ele fazer do jeito dele. Ah, não, então é melhor não fazer. É por isso que você reclama de fazer tudo sozinha. Então não reclama, faz você.
Vê se a pastora pede pra eu varrer uma casa. Não, porque ela vem varrendo atrás. Não adianta nada. Tem como. Não é desculpa, não. Olha só, a esposa do pastor... Tá vendo? Você tá vendo como o engano prospera? É rápido. Irmão, pregar a verdade, eu tô aqui pregando. Mas foi um falar e... Já tem pastor, já tem esposa de pastor, já tem diaconisa, tem membro, tem discípulo. Tá voltando só visitante. Então, filha, se você quer que seu marido faça as coisas, faz do seu jeito. Então não reclama. Eu sei dobrar roupa? Não sei. Dobro. O que a pastora faz? Dobra de novo. O que eu faço? Poupo o trabalho dela, de ter que desdobrar o que não está dobrado para dobrar. Você pegou? Porque senão, ela desdobra para dobrar e reclama. Mas sei guardar. Falei, guardo roupa do meu jeito, mas guardo. Ela depois fala assim, onde é que tá a roupa? Eu falo, não sei. Mas guardei. Não, casal de sucesso é assim, irmão. Irmão, posso falar? Você tá rindo. Tem um monte de casal que briga por isso. Os casais se separam por coisa boba. Coisa idiota. A pastora às vezes fala assim, amor, vamos sair pra comer? Aí eu falo assim, vai, onde é que você quer ir? Eu escolho sempre? Eu falo assim, não, eu como em qualquer lugar, irmão. Eu como qualquer coisa. Então vamos onde é que você quer. Ah, fala, não quero escolher. Aí eu falo, então vamos na churrascaria, não quero carne. Então vamos no McDonald's. Não vamos no McDonald's, vamos dar mais no McDonald's. Então escolhe, não. É que você não tem ideia nenhuma. Por que você não escolhe, já que eu não tenho ideia? Falei, vamos no Outback. Comi lá ontem. Então vamos a lugar nenhum. Decidiu, não vamos a lugar nenhum, então vamos pra casa. Acabou a briga. Não. Aí você ri. Por quê? Porque a vida é engraçada, rapaz. A gente que dificulta as coisas. Eu sei que quando você falar pra sua esposa onde é que vai, toda mulher é igual, irmão. Só muda o CPF. Ela fala assim, pô, só eu que escolho. Você vai escolher e fala assim, mas eu não quero ir lá. Aí você escolhe outra e fala assim, não, também não quero esse lugar. Sim, gente, é por isso que eu mandei você escolher, que eu nunca sei o que você quer. Poupa o trabalho, irmão. Mas você casou. É até que o morte o separe, ou até que um mate o outro. Até que a morte o separe, mas... A opção de você ficar viúva é matando ele. Entendeu? Então entenda. Se você vai dormir chateado, olha se ela não levou uma faca. Dá uma olhada, irmão. Só pra descarregar a consciência. Assim, amor, deixa eu ver sua mão. Você tem a mão tão linda. Só vai estar levando alguma coisa pra... Entendeu? Por quê? Porque, irmão, vai ficar pra sempre. Então assim, por favor. É por isso que no céu não vão se dar em casamento com Cristo. Porque Jesus não quer essas briguinhas. Ai, vai lavar a louça. Eu vou falar, pô, aqui comigo também, gente. Imagina! Você diante de Jesus, a casa fala assim, o Júnior não frita um salgadinho pra mim. Eu falo assim, você tá de brincadeira, casa? Eu amo. Casa de arresta que você viveu na terra. Vamos só ficar... Aí Jesus limitou a gente. A gente vai ficar lá junto com Jesus falando, santo. Pra quê? Pra não ter outra história. Imagina Jesus falando, já aturei vocês 60 anos com isso, agora a eternidade falando salgadinho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu tô aqui. Olha só pra... Aí eu falo, não vai dar esse casamento não. Se for Jesus, atende. Então agora, você tem que entender isso. Que você não deve falar com serpente. Não deve, se afasta. Isso vai acabar com a sua vida. Tem muita gente aqui que o emprego não foi pra frente porque você recebeu uma palavra contrária ao que você queria. Ai, vai ajudar pra quê? Vai se dedicar pra quê? Ninguém na sua casa foi feliz. Ah, você vai casar pra quê? Ninguém na sua casa casou. Vai casar e vai separar. Ah, você nunca vai ser feliz. Olha o exemplo da sua mãe, olha o exemplo do seu pai. Serpente, irmão, se afasta. Não deixa falar não. Ah, esse sonho... Irmão, tem um monte de empresa que Deus deu sonhos assim e nunca foi pra frente. Isso é palavra de motivação. Serpente. Serpente. Ai, vai dizimar? Vai dar dinheiro pra pastor? Serpente.
Serpente, engano, serpente. Você tem que entender o que Deus quer fazer na sua vida. 1 Coríntios 15, verso 33. Olha o texto fantástico. 15:33, você abriu, diga amém. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Até o engano vem pelo ouvir. O que você vive é fruto daquilo que você decidiu ouvir. Tem gente que está aqui com a gente há algum tempo, escuta a gente há um tempo, que a sua vida começou a andar, você mudou. Você trabalhava de um jeito, agora trabalha de outro. Estava num local, agora está em outro. Todo mundo que veio para essa casa, sem exceção, Deus fez uma revolução na vida deles. Todo mundo. Do mais menino ao mais velho, com mais dificuldade ao mais próspero, todo mundo. Deus mudou uma rota. Por quê? Porque conforme você vai escutando, Deus vai direcionando. E nem acontece gabinete não. São direções, Deus vai te dando. Você fala assim, vou fazer assim, agora vai dar certo. E vou fazer assado, vou fazer daquele jeito. Porque você vai mudando. Porque isso vem pelo ouvir. Se afaste de quem quer levar você para longe daquilo que Deus quer. Sabe quando você começou a morrer? Quando você começou a ouvir a serpente. Começou a ouvir aquilo que não devia. É interessantíssimo que o texto de Gênesis 3:13... Coloca aqui, Thay, por favor. Não vou abrir não. 3:13. Isso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu? O que veio primeiro, o engano ou a comida? Olha que tenso. O que veio primeiro? Ela comeu ou foi enganada? Então vira para esse irmão tal e fala assim: ela só comeu porque ela foi enganada. Se ela não tivesse ouvido, estava no jardim até hoje. Por quê, pastor? Porque todo engano te faz comer algo todo engano te faz comer algo que Deus nunca mandou você comer. E o nome disso é um prato chamado morte. O diabo só age debaixo de engano. Ai, meu marido não vai mudar. Engano. Meu filho não vai mudar. Engano. A minha profissão não vai para frente. Engano. Meu filho não muda. Engano. A minha vida profissional não anda. Engano. Se afasta do engano. Nós somos exatamente o que Deus falou que somos. Irmão, eu prego a Bíblia como ela é. Jonas foi engolido por um peixe grande, amém? Mas se na Bíblia tivesse falado que foi Jonas que engoliu o peixe grande, eu estava pregando uma pregação, eu e minha boca grande. Mas pastor, é impossível! O Jonas engoliu um peixe... Irmão, se a Bíblia tivesse falado, eu ia falar que Jonas teve a maior boca do mundo. Jonas abriu uma boca, irmão, que engoliu um peixe de 200 metros. Que isso, pastor? Não tem como acreditar nisso. Se Deus falasse, eu tava pregando aqui. Tema do culto de hoje, eu e minha boca grande. O que vier a mim, eu engulo. Pastor, você tá louco? Não, irmão, tá escrito, eu prego. Por quê? Porque eu não fui chamado para verificar outra coisa que não fosse a Bíblia. O engano floresce para quem rejeitou o amor. Abre em 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Esse texto é fantástico. Hoje é uma noite de ruptura, você crê? 2:10. Olha o texto fantástico. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O engano floresce para quem rejeitou o amor. Lembra do partido? Tem um grupo que ama e tem um grupo que diz que ama. Pastor, como é que eu vou descobrir? Orando. Orando. Nem tudo que parece é e nem tudo que não parece não é. Orando. Sabendo qual partido que você toma. E essa decisão você vai tomar o dia inteiro na sua vida. Você toma ela na empresa, você toma ela no trabalho, você toma ela na igreja, você toma ela em um monte de lugar. A Bíblia vai dizer, é importante que hajam partidos entre vós, para que entendamos quem são os aprovados. Olha que tenso isso.
O lado que você escolhe define se você está aprovado ou reprovado. Temos um casamento, qual lado você escolhe? O da mulher ou do marido? Pelo casamento. Que isso, pastor? Esse é o problema, a gente tem sempre que escolher um lado. Qual é o meu lado? De Cristo. Da unidade, da união. Esse é o lado que a gente tem que escolher todos os dias. Se você tem uma palavra sobre a sua vida, se nasceu uma palavra esses dias sobre a sua vida, pare de se preocupar com opiniões alheias. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão dizer sobre você. Para. Persiste, resiste. Tem coisa que acontece no seu trabalho para você sair dele. E às vezes você está à beira de ganhar uma promoção. Tem sonho novo que não andou para você sair dele. E você às vezes está à beira de concluir esse sonho. Persevera. Você precisa amadurecer a tal ponto de parar de querer fazer as coisas para agradar as pessoas. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Eu, Bruno, não faço nada para agradar ninguém. Nada. Pastor, tem culto sexta. Pastor, meu aniversário é quinta, vamos. Tem chance nenhuma. Pode ser quem for. Raras vezes aconteceu quando eu consegui estudar antes. Por quê? Porque é normal. Eu saio do culto de terça, vou pregar sexta. Como é que eu saio quinta? Pode acontecer, eu saí, mas eu tive que estudar antes. Raras as vezes, nos últimos 4 anos, eu e pastora saímos sábado. É muito difícil, muito difícil. Porque a gente só para domingo. Domingo são 2 cultos. Às vezes as pessoas vão pro culto lá em Curicica e falam assim, pastor, vamos sair para comer alguma coisa? Eu falo, não tem como. Eu bato em casa, engulo alguma coisa e volto para pregar o outro culto. É o tempo de dar de vez, botar uma perna para cima, dar uma descansada, que acaba o segundo culto estourado, estressado, assim, cansado. Porque às vezes é de uma pegada de sexta, sábado, domingo, segunda, ó. O nosso dia mais tranquilo é amanhã agora, né? Geralmente é mais tranquilo agora, porque era segunda, agora é a quarta. Por isso que eu já falei, quando tiver culto quinto, irmão, eu nem vou. A gente tem que ter. Mas entenda, a gente precisa entender. E pode ser quem for, o melhor amigo, o melhor diácono, o pastor da igreja, o pessoal já até sabe. Às vezes a gente tá de bobeira que a gente chama um ou outro. A gente liga pro Júnior e fala assim, vamos ver alguma coisa. A Cássia tem esse talento. Ela tava enganada ali, mas meu irmão. Pensa uma mulher, liga pra Cássia, 00:40, falar, eu quero dar uma saída. Ela fala assim, tô pronto, tá? Eu, Daniel e Júnior. Irmão, é assustador. Eu nunca vi isso na vida. Se você ligar 00:15 pra Cássia, ela tá deitada de pijama. E você fala assim, pô, eu queria tanto comer um pastel. Ela fala assim, aonde? Aí você fala, eu tô chegando aqui. É um assustador. Ou mulher boa pra sair. Pra ficar em casa, não, mas pra sair, irmão. Às vezes a gente faz isso, liga pra um, quero comer alguma coisa, vai jogar a conversa fora, vai rir, vai falar mal da gente. A gente fala mal da gente, né? Por quê? Mas pastor, e quando é aniversário? Às vezes não tem como, irmão. Eu não ligo pra isso. Porque eu não trabalho em função dos seus sentimentos. Eu trabalho em função de entregar a melhor palavra possível. Eu trabalho em função de exaurir a minha vida a tal ponto de entregar para a sua vida a melhor palavra possível. Essa é a minha função. Para isso, em algum momento eu vou desagradar você. Por quê? Porque a escolha que nós fizemos de estudar, de orar o dia inteiro, de começar a entregar para Deus, impartir algo para a sua vida que você nunca comeu na vida, para você mudar, ser transformado, para você viver de maneira diferente. Então você tem que começar a viver assim, não se preocupando com o que as pessoas vão falar de você. Porque senão você é prisioneiro das pessoas. E nós somos prisioneiros só de Cristo. O que vão achar? Não vão achar nada. Estão pagando sua conta? Seu cartão caro no final do mês? Amanhã vence, é assim. Estão pagando? Pelo amor de Deus. Não dê satisfação para quem não está pagando sua conta. É por isso que o filho dá satisfação para a mãe, porque ela paga a sua conta, pegou? Você escutou até hoje. Todo engano. Vai ter que abrir mão disso. Sabe por quê? Porque ouvir o engano é destruir o que Deus está fazendo. Se Deus te deu, não escuta mais nada, irmão. E anda.
Só ande com gente que vai orar pela sua vida, que pode alinhar esse caminho, mas não com alguém que pode dar para trás isso. Sabe por quê? Porque o engano é fruto do diabo. Se Deus te deu, se Deus te prometeu, se Deus entregou algo nas suas mãos, você tem tudo que é suficiente para isso romper. Uma palavra, ela te basta. Mas para isso, palavra e engano não caminham juntos. Porque o engano vai sufocar a palavra que ele te deu. Você vai ter que botar para fora o... Mas pastor, por que é que Deus não coloca para fora o engano? Porque Deus não te deu o engano, então ele não pode botar para fora. Quem tem que colocar para fora é você. Não foi Deus que mandou você abrir o ouvido para escutar o que você tem escutado. Não foi Deus que mandou você abrir o ouvido para ouvir quem você tem ouvido. Não foi. Não foi Deus que mandou você abrir o coração para as pessoas te magoarem. Não foi Deus que mandou você ser tão solícito a tal ponto de te usarem. Não foi Deus que fez isso. Então se você fez isso sozinho, é você que vai botar para fora sozinho. Hoje é uma noite corajosa. Porque só talvez, alguns de nós estejamos vivendo debaixo de engano. Ou pior, nós temos uma palavra de Deus e nós temos uma desconfiança do diabo. Você pegou isso? Porque eu tenho certeza, que a certeza que todo mundo tem, que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Mas em algum momento da caminhada surgiu uma dúvida do diabo na sua mente. O nome disso é engano. Por onde entrou? Pela serpente. Hoje, nós vamos botar isso para fora. Porque nós só vamos trabalhar a partir de hoje com a palavra de Deus. E nada mais. Você que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, mas infelizmente tem uma parte de engano ainda que caminha em você. Fique de pé que eu quero orar com você.